O momento perfeito no tempo capturado em vinil para sempre, tal é o álbum de estreia homônimo dos Specials. Chegou às lojas em meados de outubro de 1979 e subiu para o top 5 do Reino Unido. Foi uma revelação absoluta, exceto para qualquer um que tenha visto a banda no palco, pois o álbum era em sua essência uma gravação em estúdio de seu set ao vivo, e às vezes até se disfarçava de show. Para entender o impacto dessa ponta de lança do renascimento do ska no início da Grã-Bretanha de Thatcher, você tem que imaginar algo tão fora do campo, e ainda assim tão apto ocorrendo hoje. Era como se as baladas de poeira da era da depressão de repente se tornassem modernas novamente nesta era de colapso econômico global. Dificilmente alguém teria previsto que uma forma musical tão ligada à sua herança afro-caribenha, assim como suas conexões quinheadas menos legais, pudesse, quase da noite para o dia, se tornar a coisa mais moderna em todo o país. Houve algumas omissões notáveis, Gangster, por exemplo, mas que já havia girado em 45. Assim como o quarteto de covers que apareceria em seu EP, ao vivo, Too Much Too Young no Ano Novo. Mas o resto está tudo aqui, 14 músicas fortes, a maioria originais, com alguns covers de clássicos jogados em boa medida. Isso inclui sua fabulosa versão de Dandy Livingstone, a Messa de Toiu, Wood, uma versão igualmente estelar de Monkey Man, dos Maitaus e a versão escaldante de Prince Buster quente demais se aqueles eram fabulosos, suas próprias composições eram magníficas. Além do mais, a combinação de sons pré-reggae com atitude punk do The Specials também foi um movimento decididamente não londrino. Two-Tone, como rapidamente ficou conhecido, assim chamado pelo selo da banda, nasceu nas ruas de West Midlands, e embora também tenha dado origem aos malucos de Camden Madness, foram bandas como Beat e Selector que realmente viram os efeitos do desemprego em massa e da agitação civil em seus bairros. Essa amálgama de estilos ficou clara para o pessoal da banda. O guitarrista Rod Radiation tinha sido um grande nome punk em Coventry. O trombonista convidado Rico havia tocado em alguns dos números BBAs originais que eles adotaram, enquanto Terry Hall era um jovem entediado, preenchendo seu tempo atrás do balcão de singles da loja de discos Vard local. Tudo isso foi montado sob o olhar de dente aberto do filho do vigário e organista Jerry Downers. Crescer na multirracial, Coventry lhe ensinou tanto sobre a cultura skinhead quanto o rock and roll. Esses especiais conseguiram destilar toda a raiva, desencanto e amargura do dia diretamente em sua música. O vicioso Night Club, com sua linha inesquecível, todas as garotas são escórias e a cerveja tem gosto de mijo, perfeitamente espetada em todas as noites ruins que os membros já passaram na cidade. Blank Expression estendeu a miséria em pubs. O X, enquanto Concrete Jungle, levou a ação para as ruas, capturando o medo e a violência que perseguiam as cidades do interior. E aí fica pessoal. It's Up to You lança o desafio para aqueles que não gostaram do grupo, sua música e sua postura, ao mesmo tempo em que atua como um grito de guerra para os apoiadores. Desdém pela gravidez e casamento na adolescência. Casamento estúpido, arrasta dois desses criminosos perante um magistrado do tipo juiz Dredd, com Terry Hall interpretando o promotor indignado e franco atirador, enquanto Little Bit é francamente desagradável. Este primeiro álbum foi produzido por outro jovem, então, irritado, Elvis Costello, que manteve intacta a crueza de sua herança de clube. Ele refletia seus setlists de standards de ska, Monkey Man, a Messa de Toiu Hood, e You're Wandering Now, com comentários sociais, Too Much Too Young, Night Club. O set termina apropriadamente com o anseio rocktead de You're Wandering Now, a música que invariavelmente encerrava seus shows ao vivo. Mesmo sendo o produtor Elvis Costello deu ao disco um som brilhante, não aliviando as correntes sombrias que percorrem as músicas do grupo. Se alguma coisa, sua produção os aumenta. Cabe aos convidados Rico Rodrigues e Dick Cutel dar um pouco de sol caribenho ao som dos Specials, seus metais adoçando os lampejos de raiva e desafeto que varrem o disco. E assim, esta era a Grã-Bretanha no final de 1979, uma ilha infeliz prestes a explodir. Foi um exemplo clássico de uma banda fazendo um primeiro álbum quase perfeito, atuando tanto como uma declaração de missão. A ascensão de grupos de direita que se opõem à mensagem de igualdade de dois tons, quanto como uma maneira alternativa de se divertir sem ter que polvo ou saliva. Os rinchós de John Bradbury impulsionam os números e a entrega inexpressiva de Hall trilha sonora, com precisão o descontentamento de uma geração. The Specials continua sendo um instantâneo de uma época mais sombria e um antídoto ironicamente cômico para a indiferença política e cultural em qualquer lugar.